presidente do Irã tá morto e, assim, foi uma coisa muito rápida que não dá nem pra raciocinar, né? Porque, assim, em menos de 12 horas, eles conseguiram descobrir, encontrar onde estava o helicóptero e agora confirmou que ele realmente está morto. E isso era algo que a gente já estava esperando, só que agora que tá confirmado que ele realmente faleceu, o Irã tá com um problema, que é o quê? Quem vai tomar a posse de presidente do Irã? Já que a gente sabe que o Ebrahim, ele era claramente o tipo de representante conservador, não o conservador que a gente tem aqui no Brasil, mas outro conceito de conservador, mas assim, um pouco apocalíptico, né? Ele foi o principal idealizador que criou a caos entre a guerra que Israel começou com o Irã uns tempos atrás. E agora que ele morreu, eu acredito que o Irã não vai continuar lutando contra Israel. E pior ainda, além de não continuar lutando contra Israel, ele vai ter um problema interno que é muito mais importante do que lutar contra Israel, né? Que é o fato de quem vai tomar posse. Porque apesar do Ebrahim ter morrido, né, a gente sabe que, assim, os líderes não estão preocupando muito com a morte dele, e sim com quem vai ficar para ser o próximo presidente. Se vai ser o vice-presidente ou então vai ser o líder supremo do país, que era o Ali, que já está cotado também para ser muito, ou pelo menos o sucessor do Ebrahim. Só que assim, como o Ebrahim morreu mais cedo, e a gente sabe que agora o que vai acontecer é que ele não terminou o mandato dele, a gente pode ver que talvez o vice-presidente tome posse logo. Só que assim, né, foi um dos fatos mais chocantes para todo mundo, inclusive pelo principal que vários líderes se comoveram e chegaram a falar sobre a morte dele, né? Mesmo a gente sabendo que esse cara já estava aí, né, sofrendo vários casos contra direitos humanos e outras coisas relacionadas na época que ele era juiz. E aliás, até mesmo quando virou governante, a gente sabia que os métodos deles não eram muito assim legais, né? E muitos humanos. Mas muita gente chegou lá e muitos presidentes decidiram apoiar e falar sobre o tema, até mesmo organizações como claramente a União Europeia. Só que surpreendeu que quando se fala de país, gente, os principais países que apoiaram, foi lá, fizeram seus pêsames e tal, foram países considerados ditaduras ou pelo menos autoritários, como a Rússia, a Venezuela e, galera, sabe quem tava lá no meio também prestou aí uma leve homenagem, se sentiu muito triste pelo fato de que o Ebrahim havia falecido, mesmo ele cometendo várias outras coisas, simplesmente o governo Lula, que chegou lá e colocou o Itamaraty para falar sobre esse tema e literalmente jogou assim, nossa, sentimos muito pelo Irã, pelas mortes, por tudo que tá acontecendo, né? Sem contar que a gente também tem muitos problemas aqui, né, no Brasil e claramente foi um descaso total. Vocês sabem do que eu tô falando, não vou citar detalhes aqui, porque foi assim, esses detalhes que eu citar aqui, eu sei que vai dar problema pra mim depois, né? Mas assim, vocês sabem muito bem do que eu tô falando, do que aconteceu aqui no Brasil, né? Que a gente não viu tanta comoção assim do governo. Pois é, mas vamos falar sobre o fato então do Ebrahim, que rolou esse caos todo aí, né, gente? Quem vai tomar posse agora? Pra quem tá de fora do contexto, gente, e não tava entendendo o que tava acontecendo, o presidente do Irã foi fazer uma espécie de meio que assim, apresentação de uma barragem junto com o país vizinho, e quando ele pegou o helicóptero para ir lá para esse devido local, aconteceu que teve uma espécie de turbulência e teve que fazer um pouso forçado, segundo a mídia iraniana, né? Só que acontece, esse pouso forçado deu muito errado, praticamente assim, o avião tombou, foi de arrasta para cima e claramente muitas pessoas morreram. E quem tava lá dentro do avião, se eu não me engano, gente, morreu todo mundo, incluindo tava o presidente do Irã e, aliás, o o ministro das Relações Exteriores, tá, gente? Que tava no hospital, se eu não me engano, tinham achado ele tava em estado muito caótico, até que fizeram várias orações pedindo para melhoras para ele, só que de repente decidiu, eu acho que ele morreu, tá, gente? O que acontece? Eu acho que não teve sobrevivente nenhum desse ataque, desse que aconteceu com esse helicóptero, tá? Esse helicóptero, ele caiu num lugar que tava assim no meio das montanhas, então tipo assim, pra conseguir achar o helicóptero foi o Aldo Borogodó. Ninguém conseguiu achar o helicóptero, foram uns 30 minutos assim deles procurando, depois acharam o helicóptero e quando acharam tiveram a dificuldade de várias neblinas, de várias fontes aí que a gente vê de
de montanhas, de tudo que, assim, é da natureza e atrapalha. E vocês sabem que quando cai em um terreno que é montanhoso, gente, é avião. Não somente para esse caso, helicóptero é um auge para conseguir descobrir onde estão os corpos e onde está realmente o avião, né? E aconteceu que o quê? Foi esse caos que rolou lá para conseguir achar. Acharam o primeiro-ministro, depois acharam lá o Ebrahim. Agora não, praticamente assim, umas 3 horas atrás, se eu não me engano, acharam ele, né, gente? E confirmaram que ele havia sido morto, né? E nisso tudo aí teve vários caos que aconteceram. Mas, como eu disse pra vocês, o mais interessante pra mim foi que levou 12 horas de busca, gente. Foi uma busca completamente rápida. Eu não tava esperando que seria uma busca tão rápida assim, porque normalmente quando a gente vê que são em montanhas, pelo menos os casos que a gente viu de atores, de várias pessoas que acabaram morrendo por ataque de avião, claramente assim, demoram dias para achar, mas em 12 horas acharam e conseguiram trazer os corpos, né, gente? Felizmente, querendo ou não, foi uma morte, isso é triste. Mas sabemos que Ebrahim também fez vários atentados, podemos dizer assim, né? Ele também não era uma pessoa santa, mas ele morreu, então sabemos que também é uma morte, né, gente? Só que o que acontece? Depois que foi confirmada a morte dele, o que mais surpreendeu todo mundo foi aí quem foram as pessoas que chegaram a falar sobre o tema, né? Claramente, mídia iraniana falou sobre o tema, várias pessoas que incluíam, né, claramente aí primeiros ministros, chegaram a falar sobre o tema. Se eu não me engano, o príncipe da Arábia Saudita, se eu não tenho certeza que é a Arábia Saudita, falou sobre o tema, e vários outros ditadores também chegaram falando, confirmando. O que me surpreendeu foi o fato de que a União Europeia, até mesmo parte da OTAN, chegou a falar sobre esse tema e colocar os pêsames, algo que eu não estava esperando por parte de não ser assim tão apoiadora e seguir as linhas, né, claramente, que o Irã tem, né? Então, assim, foi algo que me surpreendeu, eu não estava esperando por isso. Mas, por outro lado, a gente viu que vários países, né, claramente falaram e lamentaram mesmo a morte do cara, ou seja, principalmente esses países que eram ali do Oriente Médio, menos claramente, né, o Hamas chegou até mesmo falar que lamentava, líderes do Hamas falou que lamentava, só que Israel não disse nada, né, e a gente já sabe também o porquê que Israel não disse nada. Se ele fez ataques, embora esses ataques que o Irã fez contra Israel não sejam os ataques que a gente fala que foi muito terrível, né, que conseguiu matar muita gente, porque isso quase não aconteceu, porque Israel tem um sistema antimísseis muito elevado, isso acabou que, assim, diminuiu todos os estragos. Israel foi atacado pelo Irã, e foi esse cara que coordenou, então praticamente, assim, Israel se manteve calada, falou, ó, não é problema meu, vou ficar quietinha aqui na minha, lamenta quem quiser, mas como ele me atacou, não vou lamentar, não. Foi mais ou menos o que Israel fez aí. Só que a gente já sabe as índoles do Irã, tirando de fato, claramente, assim, né, fora esse cara, fora o presidente, a gente já sabe as linhas que o Irã tem seguido nesses últimos tempos, né? Só pra gente ver quem são as pessoas que lamentam, né? Claramente, que vemos o fato de que o Líbano entrou no meio também, né? E falou que era pêsame. E assim, o Líbano já atacou Israel. Hamas, a gente sabe que é algo extremamente terrorista. E a gente chegou até a ver também o fato que claramente os Estados Unidos falou um pouco sobre o tema antes da morte dele e agora não se pronunciou muito sobre isso, né? Estados Unidos falou que ia dar uma investigada sobre o que aconteceu nesse pouso forçado e depois não citou muito sobre o tema, né? Já que Israel tá entre assim, né? Não tem relação muito boa com o Irã, isso aqui já vem de tempo, e apoia Israel, ou seja, apoia Israel de uma forma ultimamente duvidosa, né? Porque assim, mesmo apoiando Israel, Estados Unidos sabe que tem que tomar uma parte de conta da Palestina, não do Hamas. Ou seja, claramente ele não consegue deixar que Israel faça o provável, que é terminar com os direitos humanos completamente na Palestina, como segundamente eles colocam, ou seja, não é para eliminar o povo palestino. Então, claramente, os Estados Unidos ele trabalha de duas formas, ajudando Israel, mas também ajudando a Palestina nesses últimos tempos que a gente está vendo agora, principalmente com a ajuda humanitária, criação de portos. Os Estados Unidos está bem assim, entre ali, tentando manter uma neutralidade maior no meio desse conflito todo. Não apoiando o Hamas, mas sim os palestinos, né, gente? E assim,
fato interessante também que eu cheguei a ver hoje cedo foi que claramente parece que Benjamin Netanyahu e até mesmo outros líderes do Hamas estão sendo condenados, né, de corte de eu, ou seja, talvez aí a gente vai ver que podem ser condenados por crimes de guerra, tá? Então isso é extremamente ruim, tanto para Benjamin Netanyahu e quanto para líderes do Hamas, né? Por quê? Porque os dois fizeram ataques a civis, tá? De forma indireta, mesmo que Israel tenha sido por tudo, assim, tentando não atacar os civis, que a gente viu que Israel realmente fez algo para que os civis saíssem, tentou manter uma diplomacia, mas o Hamas realmente atrapalhou e não sabia a diferença entre colocar os seus soldados de guerra vestidos de uma forma e os civis de outra, e usou os civis como uma espécie de escudo. Mano, Israel acabou entrando no meio disso tudo para claramente ter matado os civis. Só que assim, a gente tem que admitir, não é passando pano, mas o Benjamin Netanyahu realmente extrapolou um pouquinho desses últimos tempos para cá. A gente já sabe que as medidas que Benjamin Netanyahu fez, desde que todo mundo começou a atacar a cidade de Rafah, foram medidas um pouco mais difíceis, porque assim, ele foi contra o mundo inteiro, e além de ser contra o mundo inteiro, ele acabou realmente ignorando o fato de que realmente tem pessoas que têm vidas humanas civis, que estão praticamente lá na cidade de Rafah, que não tem para onde fugir, né? E quando começar uma ofensiva, muitas dessas pessoas vão ser mortas. Embora Israel fale para eles saírem e evacuar a cidade, já não tem nem para onde ir. Então isso acaba sendo um problema muito grande de Israel. Eu acredito que até mesmo por isso queiram condenar ele por crimes de guerra, tá, gente? E o Hamas a gente já sabe por que tá sendo condenado por crime de guerra, né? Porque assim, vamos nem falar o que aconteceu há um bom tempo atrás, né? Outubro do ano passado. Todo mundo já sabe por que o Hamas tá aí no meio disso. Acredito eu que assim, possa que isso passe ou possa que isso aí não vai passar, né? Porque assim, como foi o procurador que apresentou isso, tem que passar pelos comitês, todo mundo julgar isso, então ter lá condenado. Igual o Vladimir Putin teve nesse último tempo. Tanto que ele não sai mais da Rússia para quase evento nenhum. Tinha até um evento que ia ter no Brasil, ele não veio, por quê? Porque com dúvida de ser preso em outro país, para participar do Tribunal Penal Internacional do Brasil, ele preferiu não vir pra cá, né? Então, resumindo, se claramente Benjamin Netanyahu for condenado, vai ser um problema muito grande para ele, porque ele vai estar meio que aprisionado ali naquele território e claramente, né, vai ter que lidar com as consequências do que ele fez. Pois é, gente. Agora, acho que assim, a gente pode ver que o destino de Israel vai dar uma mudada um pouco, querendo ou não, depois da morte desse cara, tá? Porque, assim, o Irã tinha uma envolvência muito grande no meio dessa guerra, principalmente junto com outros países, quando se fala tanto da faixa de Gaza, quanto até mesmo do Líbano, que estava tendo ataques a Israel, e o Irã estava ali por trás, né? Só que como a gente já vendo que o Irã vai ter problemas novos agora, talvez eles deixem um pouquinho distanciado esse apoio tão alto que estavam dando às outras nações para simplesmente tomar conta dos seus problemas internos. Pois é. Coloca nos comentários o que você achou do vídeo, gente. Estamos trazendo vídeos novos para vocês todos os dias, tá, gente? Beijo e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.